Essa foi uma semana que eu comecei pensando uma coisa e terminei pensando outra completamente diferente. Essa seleção me provou muitas coisas no decorrer dessa semana 2. Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal QAB Olimpo para seguir falando de vôlei aqui com você que acompanha o canal, passar pela terceira semana para relembrar e analisar tudo o que aconteceu com a seleção brasileira na Liga das Nações de Vôlei, mais uma vez agora com a seleção feminina, segunda semana da seleção feminina de vôlei brasileira na VNL, semana que vem a gente volta com a masculina, mas por enquanto vamos seguindo aqui falando da feminina que jogou nessa semana 2 em Istambul e dominou, não jogou, dominou, né? Não teve um tie break e não foi porque perdeu, porque foram 4 jogos e 4 vitórias, então 4 jogos, 2 vitórias por 3-0, 2 vitórias por 3-1, e eu acho que essa semana prova que o Brasil está pronto para brigar no topo do vôlei mundial. Não é a melhor seleção do mundo ainda, definitivamente, a Itália mostrou isso pra gente na nossa casa, mas a gente já é melhor do que era naquele jogo contra a Itália, na minha opinião, e já conseguimos brigar, competir com a Itália, competir com a Polônia, que é a segunda colocada nesse momento, mas e competir com a Turquia, né? Competir e bater na Turquia na casa delas, por exemplo. Então, o Brasil tá pronta para brigar no topo. Agora ainda vai buscar evoluir para ser o topo, né? Para com quem eles querem brigar. Nesse momento ainda não somos, mas já estamos prontos para brigar com qualquer um, na minha opinião. A gente viu isso nessa semana e com vários aspectos muito positivos, né? Como o show da Ana Cristina. A Ana Cristina fez 22 pontos contra a Bélgica, vitória por 3-1 do Brasil. 13 pontos contra o Canadá, dos 8 jogos do Brasil na VNL. E esse contra o Canadá foi o único que a Ana Cristina não foi a maior pontuadora do jogo. Não é do Brasil, é da partida. Até na derrota contra a Itália ela fez mais pontos que a Gonu. Então, a Ana Cristina com 13 pontos contra o Canadá, com os seus 27 pontos contra a República Dominicana e mais 27 contra a Turquia. Ela tinha chegado no máximo a 22, né, na primeira semana, ela já emplaca 2 jogos com 27 pontos na semana 2, 22 contra a República, 27 contra a República Dominicana, 27 contra a Turquia, e em jogos relativamente curtos, né, principalmente contra a República Dominicana, contra a Turquia, 4 sets, mas grandes números, totalizando 89 pontos em 4 jogos, é definitivamente o principal nome ofensivo da seleção brasileira, a Ana Cristina, nesse começo de trajetória, né? E aí temos que destacar as muralhas da Julia Kudes, né? A Julia Kudes só jogou 3 jogos, a gente até fica na expectativa de que ela volte para a etapa em Chiba, mas nesse momento a Julia Kudes saiu machucada no jogo contra a Turquia, né? Então preocupou um pouquinho, mas isso mostra até muito o poder desse elenco, né? O Brasil começou a semana com a Diana, não deu tão certo com a Lorena, perdão. Começou a VNL com a Diana, mudou para a Lorena no meio da primeira semana. E aí começou a segunda semana com a Diana, com a Lorena ainda, como terminou a primeira. E a gente teve dificuldades contra a Bélgica, né? Porque é isso que eu digo, que mudou muito minha visão. Eu não gostei muito do jogo contra a Bélgica. Eu assisti aquele jogo bem desconfiado de se eu achava que a gente podia ter tido uma evolução maior para esse começo de segunda semana. É um jogo contra uma Bélgica que não é uma super seleção. E a gente sofrendo, e a gente perdendo o set. E aí o Zé Roberto muda, tira a Giovana, tira a Lorena, coloca a Diana. E dá certo, porque nas nossas centrais a gente tem um elenco muito qualificado e quando precisa voltar a Lorena no jogo contra a Turquia, ela vai muito bem também. As duas foram bem demais nesse jogo contra a Turquia, a Lorena com 11 pontos e a Diana com 13. Eu confesso que eu prefiro a Lorena, a Diana é fantástica também, mas eu gosto mais da Lorena, assim, é realmente questão de gosto, acho que as duas estão num nível muito próximo. No momento em que mudou pra Diana, deu certo.
então eu acho que fez sentido manter ela, e faz sentido manter ela. Ela fez mais pontos que a Lorena no jogo contra a Turquia, por exemplo, também, mas eu acho que eu prefiro a Lorena, mas nesse momento eu iria de Diana mesmo, já que tá dando certo. Mas quando precisou usar as duas, deu certo também, né? E mostramos que temos excelentes centrais. Ainda tem uma Luzia, que está sendo usada menos, mas quando entrou também, deu até que conta do recado. O mesmo a gente não fala das opostas, né? Eu falei na primeira semana passada a gente falou de masculino, né? Eu falei na primeira semana e nenhuma me convenceu e segue sem convencer, tanto que a Gabi entra no lugar delas, né? A Giovana começou, não foi bem, a Tainara entrou e melhorzinha, mas ela se mantém como titular porque a Giovana não faz nenhuma sombra nessa segunda semana. Ela foi bem em alguns momentos na primeira semana, na segunda semana a Giovana não fez sombra pra Tainara, até porque se tivesse feito ela teria jogado mais, porque a Tainara não foi nada demais. A Tainara teve bons momentos e momentos bem apagados também, mas contra a Turquia, mais especificamente, eu gostei da Tainara, gostei em algum momento do jogo contra o Canadá, não, acho que contra a Dominicana eu gostei da Tainara. Enfim, contra a Turquia eu lembro que tenho certeza, eu estou em dúvida entre Canadá e República Dominicana, qual foi o outro que eu gostei mais dela, mas a Tainara também passa longe de ter essa regularidade em alto nível, e a Gabi, naturalmente, quando chega, né, a Gabi retorna, inclusive com um bom impacto, né, ela fecha o jogo contra a República Dominicana com um bloqueio, e também vai relativamente bem, e é importante para essas mudanças táticas do Zé Roberto no jogo contra a Turquia, para inclusive soltar um pouco mais a Ana Cristina para atacar e deixar o passe com a Gabi, mas é Gabi no lugar de Tainara, né? E passando às vezes até na frente da Giovana, como essa reserva, vamos ver se na semana 3 em Chiba a Gabi já vira uma titular do time e se vai se manter o Zé Roberto usando as 3 ponteiras, porque não vejo muita lógica tirar a Júlia Bergman, porque seria a Júlia Bergman, né? Não seria a Ana Cristina, mas nenhuma das duas merece sair mais do que a Tainara ou a Giovana. Então, na minha opinião, só que ainda vamos ver se não volta a Rosa Maria também, né? Porque a Rosa Maria jogou um pouquinho contra a Bélgica e foi mal e não voltou mais. Dito isso, Gabi no lugar da Tainara fazia mais sentido do que na da Júlia Bergman, na minha opinião, e deu certo isso também. Mas Júlia Kudes, né? Eu puxei o nome Júlia Kudes pra elogiar ela, e a gente tem tanta coisa boa pra elogiar e algumas ruins também, querendo ou não, essa inconsistência na posição de oposta, que aí foi puxando o fio, foi lá longe, mas vamos voltar e destacar essa semanaça da nossa principal central, que é a Júlia Kudes. Jogou 3 jogos e meteu 17 bloqueios, dominou a rede. A Júlia Kudes, simplesmente fenomenal. Eu narrei o jogo contra o Canadá e fui completamente à loucura com os 8 bloqueios dela. Foi uma partidaça da Júlia Kudes e é muito emocionante acompanhar isso, né? Dela voltando à seleção brasileira, perdão, em uma VNL, depois de se lesionar em uma VNL no ano passado, ficava fora das Olimpíadas. E aí, tá jogando demais. A Júlia Kudes está jogando demais, não são só os bloqueios. Nesse jogo contra o Canadá, ela fez 16 pontos, 8 foram de bloqueios, né? Ainda fez mais 8 de ataque. Na partida contra a Bélgica, 14 pontos e 5 bloqueios. Na partida contra a República Dominicana, aí mais 4 bloqueios para Júlia Kudes, que também defende quando tem que defender. Tá bem demais, a China dela com a Macris é fenomenal e tá jogando muito. Esperamos também que a recuperação dela, depois dessa saída contra a Turquia, aconteça tudo de boa e que ela volte. Lembrando que é só no dia 9 de julho. Não vai ser tipo daqui a 2 semanas, vão ser 3. Vai ter uma semana aí de pausa e depois o Brasil volta a jogar na VNL com a sua seleção feminina. Então dá tempo, né? A gente espera que tenha sido realmente só um desconforto, que dá tempo da Júlia Kudes voltar para a 3ª semana. E aí, destacando um pouco mais também essa atuação contra a Turquia,
porque eu acho que ela merece um destaque maior. Porque a gente entrou meio que como zebra nesse jogo, né? Na casa delas e com elas um pouco mais provadas, talvez, e com um pouco mais de confiança, já que o Brasil ainda tá com as suas principais jogadoras chegando, e a gente meteu um 3-1 sem deixar elas verem a cor da bola, a não ser no segundo set, que a gente perdeu. Mas a gente teve mais facilidade para vencer a Turquia do que para vencer da República Dominicana e do Canadá. E talvez até da Bélgica. Tipo, tirando o set que a gente perdeu. Né? Porque 3-0 contra o Canadá e a República Dominicana. E contra a Turquia 3-1. Mas tirando o set que a gente perdeu, os sets que a gente ganhou, a gente dominou a Turquia. De uma forma que a gente não dominou o Canadá e a República Dominicana. Então, foi realmente uma atuação de tirar o chapéu. Porque eu tava chegando para esse jogo contra a Turquia com o pensamento de, tá, a gente fez o que tinha que fazer contra a Bélgica, contra o Canadá, contra a República Dominicana, vencemos até com a tranquilidade, apesar dos sets não terem sido tranquilos, de muitas viradas terem que acontecer durante sets, em quase todos, mas ganhamos, tivemos excelentes atuações ofensivas, tivemos excelentes atuações defensivas e tivemos grandes momentos coletivos. Momentos ruins, mas grandes momentos também. Mas será que isso é o suficiente contra a Turquia? Não foi contra a Itália. Vai ser contra a Turquia e foi melhor. A gente melhorou, a gente foi melhor, a gente cresceu, a gente não teve erros contra a Turquia que tivemos contra os outros times. Então foi bom demais esse jogo contra a Turquia, animador. O diagnóstico principal que eu dou é de animação, depois dessa vitória sobre a Turquia, por 3-1. E aí, nessa semana, a gente tem muito dessa nova geração mostrando a que veio. Ana Cristina, Julia Bergman, Julia Kudes, jogadoras realmente que até já têm alguma experiência na seleção, mas que ainda estavam na sombra de jogadoras como Gabi, Carolina, Rosa Maria e Thaisa, principalmente. Várias delas vão voltar, outras não. A própria Líbero, né, que hoje é a Laís, que tá jogando demais. Teve recentemente pouco espaço, porque tinha a Camila Bright, tinha a Natinha, tinha a Naemi, elas saem de cena, vem Laís, vem Kika, as duas jogam muito. E a Laís na seleção, né, a Kika teve poucos minutos ainda, a Laís tá destruindo, tá jogando muito. Então essa nova geração da seleção brasileira como protagonista, como realmente quem tem que jogar, tá indo muito bem. E até as que são da próxima, né, que já estão no papel do que elas estavam nos ciclos anteriores, dessas que eu citei, né, um pouco já surgindo mais na sombra, a Helena sendo decisiva em algum momento do jogo, né, a Aline sumiu essa semana, mas quando entrou na semana 1 foi importante também em alguns aspectos. Tá realmente faltando as opostas, né? Tainara e Giovana ainda tem que deslanchar, não aconteceu. Mas no geral a gente tá tendo essa nova geração mostrando a que veio e essa evolução do time muito visível, mas que, como eu disse, em alguns momentos o time não conseguiu ser dominante contra equipes que eu achava que seria. E isso me preocupou um pouco. Mas a atuação, a resposta contra a Turquia mostra que eu acho que isso tem mais o que a gente exaltar desse time, de ter resiliência, de ter força, de ter confiança, maturidade para sair de situações ruins, como saiu contra o Canadá, saiu contra a República Dominicana, em sets que pareciam às vezes até perdidos. O jogo contra a República Dominicana, o Brasil não começou um set bem. Todos os sets contra a República Dominicana, o Brasil começou mal. Começou atrás, tendo que correr atrás, tendo que buscar resultado. E conseguiu, fechou 3-0. Os 3 sets saiu começando mal, saiu tendo que virar e saiu e virou e ganhou 3-0. 3-0 pro Brasil contra a República Dominicana. Isso acho que com a resposta contra a Turquia, contra um time mais qualificado
e com a atuação até melhor da seleção brasileira, a gente tem mais o que elogiar desses momentos de oscilação e de ter saído bem dos momentos de oscilação a seleção brasileira do que criticar necessariamente as oscilações. Grande semana que ainda tem o Brasil terminando na terceira colocação com 20 pontos, 7 vitórias e 1 derrota em toda a VNL, 8 jogos, 7 vitórias. E o time evoluindo bastante em bloqueio, saque, entrosamento e poder e reação. Poder e reação muito legal aí da seleção. Citei isso na seleção masculina. A feminina não teve tanto que virar jogos, né? Teve contra a Alemanha na primeira semana, mas no geral vitórias 3-7-0, 3-7-1, mas virando sets que pareciam perdidos e o Brasil saindo de um buraco e conseguindo reagir. Semana que vem, jogos, no caso essa semana, nós gravando na terça, já tem jogo amanhã, jogos da seleção masculina em Chicago, nos Estados Unidos, dia 25 a 29 de junho. Canadá, China, Itália e Polônia serão os adversários da seleção do Bernardinho. E no feminino, semana 3, só no dia 9 de julho, dia 9 ao dia 13, jogos do Brasil contra Bulgária, França, Polônia e Japão em Chiba, no Japão. Vai ser interessante, vai ser mais uma semana que o Brasil vai fechar contra as donas da casa, né? No caso, no primeiro o Brasil era a dona da casa, obviamente, e a Itália fechou contra a gente. Na semana 2, o Brasil fecha com a Turquia, contra a Turquia na Turquia, e vai fechar contra o Japão em Chiba. Então diz nos comentários o que tu acha que vai acontecer nessas próximas semanas, do masculino, do feminino, e o teu diagnóstico também dessa semana 2 maravilhosa, invicta da seleção feminina de vôlei na VNL. Tamo bem demais, na minha opinião, praticamente só elogios. A minha grande crítica realmente ainda são as opostas que não se encontraram, mas são jovens e têm potencial. Dá o like se gostou do vídeo, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição. E é isso, tchau!